todos. Enfim, hoje a gente vai tratar, né, na segunda etapa do nosso encontro, né, de um conceito que é central, a meu ver, né, quando a gente vai falar de eurocentrismo, né, se há algum alvo mais constante nos discursos decoloniais, esse é o eurocentrismo, né? Então, entender a ideia de Europa, né, como ponto fundamental, eu acho que é o nosso desafio desse encontro de hoje, né? Para isso, eu trouxe três autores de vertentes muito variadas, né? Não são autores que às vezes se conversam, às vezes se criticam, né? Mas que, de alguma maneira, traçam caminhos ou perspectivas diferentes para podermos observar esse fenômeno que se chama Europa, né? Por que a Europa se torna um grande centro, em alguma medida, né? E por que isso também é um problema, né, do ponto de vista decolonial. Então, esse segundo encontro, na verdade, ele dá uma sequência do anterior, a princípio, se a gente refletir um pouco do ponto de vista que a gente está construindo aqui nesse início de encontros, né, de um ponto de vista epistemológico, eu diria, né, ético, político, epistemológico, né, entender um pouco esse objeto de crítica da nossa epistemologia. O que é fazer a crítica da Europa, no fim das contas, né, implica, então, em a gente reconhecer os territórios da Europa. Eu convidei, assim, para conversas mais diretas agora, a Andrea e o Roger, né, a gente fez uma breve conversa na última semana, há pouco tempo atrás, há uns 2 dias atrás, na verdade, né, para pensar coisas e pensar justamente essa metodologia do que eu tenho chamado de curto-circuito, né, de tentar encontrar pontos de choque, né, entre esses autores de referências, ora, digamos, da teoria crítica, ora da teoria decolonial, ora marxistas, ora tentando abandonar o marxismo, ora tentando conversar com o marxismo de maneira diversa, né? Eu diria que o Foucault ele tem um pé no marxismo e um outro pé em outros no estruturalismo, enfim, autores que de alguma maneira tentam consolidar perspectivas diferentes sobre o que é esse fenômeno da Europa, né? Do Habermas, já para iniciar assim a conversa, né? É interessante notar esse monte do texto do Habermas, né, que é um autor da teoria crítica de grande poder, de alcance muito interessante para pensar os discursos da modernidade, né, ele tem um livro importante sobre isso, né, as 12 lições sobre os discursos da modernidade. É um autor que procura recuperar, né, as vertentes do iluminismo, né, de um ponto de vista do que eu chamo, de que ele chama, né, de uma ação comunicativa, né, de um pragmatismo comunicativo, e aí a gente pode até ver um pouco o modelo de como ele está tentando resgatar o problema da Europa, né, nesse texto que a gente vai ler hoje, né, mas eu diria que eu acho interessante um pontapé inicial a partir do Habermas, eu comecei a construir esse curto-circuito a partir do Habermas, né? Na medida mesmo em que o Habermas nota que um projeto que ele defendeu desde os anos 90, até antes, talvez, né? Que é um movimento de uma constituição da Europa, né? De pensar a Europa como um território, né? Um espaço público de debate entre nações e tudo mais, praticamente recuperando aquilo que o Foucault fala no texto dele, né, dos tratados de Westfália, né, mas de uma perspectiva iluminista, democrática, liberal, né, com todas as críticas e problemas que isso possa ter, né, isso a gente pode depois desvelar, mas ele nota, é um texto um pouco mais contemporâneo, em que ele nota as brechas, né, as falhas do projeto europeu, né? E eu diria que, em grande medida, no texto que a gente leu,
O problema maior é essa dificuldade de entender os fenômenos da religião, né? Aqui eu acho que já surge um primeiro curto-circuito. Eu só quero falar de uma maneira breve aqui, a gente volta na conversa, mas aqui já eu acho que já surge um primeiro curto-circuito com as ideias do Samir Amin, né, que vai pensar na dimensão da religião como um movimento constitutivo do eurocentrismo, né? Sobretudo quanto mais diante de uma crítica do socialismo do século XIX, né, você tem um aparecimento, um surgimento daquilo que ele vai chamar até de um fundamentalismo islâmico, do fundamentalismo cristão, sobretudo cristão, no caso da Europa, né, do Oriente, do Ocidente, né, para consolidar uma espécie de identidade crítica e conservadora ao modelo crítico que vinha surgindo com o socialismo do século XIX, né? Então tem um movimento, a meu ver, interessante, que o Amin não se vê tão surpreso, né, quanto o Habermas se vê, né, diante de um fenômeno da religião, porque o Amin não está comprando o modelo weberiano, né, de uma secularização da modernidade, né. O Amin ele já está precavido pelo próprio modelo universalista de história que ele está tentando consolidar, né, uma outra perspectiva. E o Foucault, ele não trata diretamente desse fenômeno da religião, eu diria, né? Mas eu acho que ele também trata de uma perspectiva interessante. Depois a Andrea pode até falar mais sobre isso, né? Na conversa que a gente teve, a gente falou muito assim de como que o Foucault ele fala do capitalismo sem dizer o nome do capitalismo o tempo todo, né? Isso pode ser um ponto bem interessante para entender também um pouco o que o Foucault também traz, porque ele está trazendo um outro modelo de crítica, digamos assim, né, de entender o próprio movimento da Europa, né, não como a Europa como uma ideia consolidada, como uma essência, né, mas a Europa como um território geográfico construído por uma lógica de racionalidade governamental, né, de equilíbrios entre os estados, e a gente pode dizer agora até de um equilíbrio de forças, né? O que me leva a pensar uma última questão, assim, só para jogar aqui para a gente pensar, dada toda essa questão que o Habermas vai colocar, né, de um retorno do universo da religião no processo de consolidação da Europa, né, quando os imigrantes aparecem, pós-coloniais, né, retornam para a Europa, digamos assim, né, a colônia volta para a Europa e o universo da vida pública e privada da Europa explode, né, e, portanto, o projeto Habermasiano precisa ser repensado a partir disso, né, eu acho que é algo do que o Foucault trata, né, de uma ideia de jogos de forças, podem ser pensados de uma maneira mais interessante, né? A Europa, ela é um modelo, como vai dizer o próprio Foucault no texto, né? Um ideal regulador, né? Um grande esquema pelo qual os estados vão tentar se organizar nos seus jogos de força, né? Mas a Europa, ela é também um jogo de forças, né? E eu fico pensando que com o fenômeno da religião, né, esse fenômeno é também um fenômeno de forças, um outro fenômeno de forças que talvez o Habermas não veja assim, né, ele vai ver mais no plano discursivo do problema, mas o Foucault poderia muito bem, né, pensar esse elemento a partir disso, né. Ele vai até falar, do ponto de vista da razão governamental, né, de uma aproximação com uma prática pastoral do governo, né. Então é interessante notar um pouco essas semânticas, né, de que a Europa se consolida, né, como um modelo político estabelecido, né, um modelo político estabelecido que se amplia e, inclusive, se torna, né, um objeto, um epicentro discursivo, eu diria, um epicentro epistemológico, né,
do ponto de vista da colônia, né, de elementos que são de dominação e dominados, né? Ele é um movimento interessante porque coloniza, né, o outro, e não à toa ele é o alvo de crítica das teorias decoloniais por excelência. Eu diria até de uma maneira curiosa, né, se a gente for pensar os centros de poder hoje, estariam muito mais ligados, né, à América, aos Estados Unidos propriamente, né? Então, por que não chamar de americanização, né? Por que chamar de eurocentrismo nesse processo, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso. E, enfim, talvez repensar então com esses paradigmas, né, da religião também como uma sombra do modelo europeu, esses elementos que talvez sejam ao mesmo tempo tão estranhos e tão próximos do que a gente chama de Europa, né, hoje. Elementos que consolidam essa Europa como um projeto iluminista, mas, como vai dizer o Habermas, sob risco, né? Um projeto que precisa ser repensado, né? Esse seria um primeiro ponto, talvez a gente possa lançar esses primeiros pontos, visitar nessa minha bagunça que eu fiz agora com vocês, os textos, né, e trazer elementos que talvez sejam interessantes para vocês a partir disso, e claro, tendo em vista que tem outros elementos que são interessantes, né? Não sei se alguém gostaria de colocar mais elementos aí para jogar, ou se quer aprofundar esses elementos agora. Silvio, eu queria perguntar uma coisa sobre o cortocircuito, este cortocircuito que você acaba de apresentar. Porque eu achei muito interessante. Bom, eu vou apresentar uma proposta de cortocircuito também, né? Que Claro. seria... mas depois, vamos falar da religião proposta por você. Primeiro, eu não consegui ler o Habermas. Eu tento que a vida me dê, mas não dá. Mas então só li Samir Amin e Foucault, não? E nesse sentido que eu acho interessante o ponto, eu gostaria de entender um pouco mais o ponto de Habermas, não sei se você poderia explicar, mas qual é o problema, o mal-estar que ele entende? E aqui fazendo um parênteses, não, eu, por estar no curso de Relações Internacionais, em algum momento eu tive que estudar bastante, bom, eu ministrei a disciplina de integração regional, então, no caso da União Europeia e as discussões, digamos, por trás, teóricas, eu tive que entrar nisso em algum momento. Então, por isso me interessou essa perspectiva do Habermas, mas me falta um pouquinho entender um pouquinho mais. Eu achei interessante, poderíamos adicionar este cortocircuito que você propõe, este outro elemento que está em Foucault, não? Que seria, que a mim me chamou muito a atenção, porque é de Foucault, então vou falar a partir disso, né? Não tenho outro. O único autor que eu conheço nesses três é o Samir Amin. Então, me chama muito a atenção, não, esta descrição da razão governamental como este mecanismo de concorrência, né, entre os Estados europeus, e aqui eu acho interessante, aqui eu acho que você faz a conexão com a tua proposta, Silvia, que abandonam a ambição de um império universal, não? Que pareceria que está sendo herdado. Aí eu não sei se estou misturando o Samir Amin e Foucault, não? É herdado do universalismo cristão e que Espanha e Portugal vão pretender realizar e vão fracassar nessa pretensão, não? Então, digamos, o universalismo cristão vai levar à tentativa de Espanha e Portugal tentar construir, não, esse império universal, mas que fracassa, e então, no seu lugar, apareceria, isto interessante, este mecanismo de concorrência, de forças políticas, não, que tentaria ser um mecanismo de equilíbrio,
e que, no fundo, é abandono desta pretensão de uma conquista total, não? Senão é mais bem uma entrada ele fala, uma tecnologia política. Uhum. Claro, entre os países europeus, né? Aí, isso vai ter a ver com o meu curto-circuito, não? Rapidamente, acho que a única referência que Foucault coloca sobre o resto do mundo é, bom, e estes países que concorrem entre igualdade, não? Vão someter tudo. Depois eu vou falar disso. Então, eu acho que para o gancho que você propôs sobre a questão da religião, é interessante, não? Essa secularização, não? Essa secularização do Estado e do governo das pessoas e das coisas, que incluiria o abandono da pretensão desse domínio universal sobre o mundo, não? Uhum. Claro, isso queda totalmente em curto-circuito com vários argumentos de Samir Amin, não? Samir Amin vai mencionar, sim, a transformação do universalismo cristão no projeto europeu, não? É uma transformação que o universalismo cristão tem que ser, né, digamos, passar pelo filtro do eurocentrismo. Uhum. Mas o que daria, digamos, a pretensão da universalidade não seria o universalismo cristão, senão seria o capitalismo. Esse é o que eu te comentava rapidamente, que achava muito estranho em Foucault, não? Ele verte todos os elementos, não, da sociedade moderna, do capitalismo, sem falar do capital. Isso vou deixar para depois, né? Mas poderíamos ficar com esta questão, não? Ou seja, que tanto a proposta de Foucault inclui, sim, esse abandono do universalismo cristão, não? E isso explicaria, de passo, o fracasso da Espanha e de Portugal, entendido como esse... bom, que depois de controlar a metade do mundo, ficaram como países no OTAN, não? Que significado, que implicações teria esse abandono do universalismo cristão? Como esse universalismo está presente ou não nesse cortocircuito que você nos está colocando? Porque, de fato, eu fico na dúvida mesmo. Com esse retorno, né, pela porta dos fundos, dos fundamentalismos, né, em que medida esse projeto imperial está presente ou não, né? Mas, só para pensar algumas coisas, assim, e desde já pontuar alguns elementos, a partir da perspectiva do Habermas, né? O que o Habermas vai perceber no projeto europeu, que estava indo num movimento, digamos, multiculturalista, né? A gente tinha dois grandes discursos que o Habermas vai tocar nesses textos de hoje, né? Um dos grandes discursos é o multiculturalismo, que vai procurar absorver, né, diante da realidade da chegada de novas culturas, né, imigrantes chegando na Europa, o que fazer com esse tipo de multiculturalidade, né? Em alguma medida, esses multiculturalistas faziam uma crítica sobre o universalismo pretenso do iluminismo, né? De uma espécie de construção de uma racionalidade, de uma razão, né? E inclusive de uma política, né, que tem em vista um modelo de humano, né, em que esse outro humano que acaba chegando, né, esse outro da cultura, ou ele tem que ser absorvido, né, à luz do saber, né, ou ele tem que ser eliminado, né. O ponto de vista da ciência passa a ser um ponto de vista determinante no discurso do iluminismo, né, e o ponto de vista da fé acaba sendo secundarizado, né, sempre como um lugar subalterno ao saber iluminista. O Habermas, ele não vai assumir o ponto de vista, digamos assim, iluminista tout court, né? Ele não é
iluminista puro, eu diria, né? No entanto, ele reconhece os elementos importantes que o iluminismo traz, por exemplo, o discurso de direitos, né? Uma separação entre Estado e igreja, uma separação, né, do espaço público do espaço privado, e por aí vai. Elementos que ele acaba notando que estão sendo dissipados com o andamento da modernidade, né? O espaço público e o espaço privado é um deles, que para ele é um elemento muito importante, né? No movimento de crítica que ele vai se consolidando, a grande tese dele de doutorado é a modificação da esfera pública, né? E ele vai notar nesses textos, né, a primeira figura que ele vai discutir é a figura do intelectual, né, que não é mais aquele intelectual público, né, mas é cada vez mais um intelectual ou técnico, né, pragmático, que tem que ir lá resolver um problema de Estado, né, ou um intelectual celebridade, né, em que a esfera pública e a esfera privada acabam se misturando muito, né? O Habermas, ele inicia o texto, né, em outros momentos desse texto, não esse que a gente leu, mas falando um pouco sobre o que é esse intelectual da Europa, né? E é interessante pensar isso, sim, porque o que ele está notando nesse problema do público e do privado se dissolvendo, né, em especial pelo próprio modelo de comunicação, pela própria esfera pública ser, digamos, colonizada pela comunicação, né, das grandes TVs e tudo mais, né, o que acontece é que também isso implica num grande conflito da perspectiva do Habermas, da esfera do mundo privado e da esfera do mundo público, se for levar em consideração uma chegada no mundo europeu dos próprios imigrantes, né? Que estão foragidos, refugiados. Eu acho que está pensando aí não só de gente que vem de fora do que a gente chama de Europa, né? Ásia, África, Américas, né? Mas eu acho que também do próprio ponto de vista difícil da União Europeia, né? Na hora da construção da União Europeia, que acho que vocês das relações internacionais vão ter muito mais elementos para falar sobre isso, que é dizer, então, a Rússia faz parte ou não, né? Os países da antiga União Soviética fazem parte ou não? Qual é o preço? Portugal faz parte ou não? Inglaterra faz parte ou não? O que leva um pouco àquela discussão do Foucault, né? Para pensar o que é a Europa. Eu acho que isso, na hora que foi consolidado o projeto do modelo europeu, né? O campo do que é a Europa, essa discussão prévia que o Foucault estava vendo lá na época da Westfália, né, já aparece agora com força. E, a meu ver, aparece com uma força que toca numa divisão clássica do iluminismo, que é pensar um pouco, né, a dimensão do que é o público e do que é o privado, né? A religião, ela permanece como um estado laico, né? Não é um estado sem religião, mas é um estado que determina a religião como algo da ordem da esfera privada. E, de repente, essa ordem da esfera privada passa a ser, a ressurgir no debate da esfera pública, né? Lembrando aqui, sei lá, o uso de algumas vestimentas que para o islamismo é fundamental, mas que do ponto de vista iluminista europeu seria algo machista, inclusive, né, na ordem de uma, se a gente for colocar, ou da ordem, né, da opressiva dos direitos civis do cidadão, né, como aconteceu na França, um debate em torno disso, como também da ordem mesmo culturalista, né, de quanto é oprimida a mulher islâmica, tal. Lembro bem desse debate que teve num período, né. Aí os islâmicos também falaram, mas elas usam também, os cristãos também têm certos símbolos que elas usam, e aí, como é que fica? E fica um debate muito difícil do ponto de vista do Habermas, porque ele não, do ponto de vista de um iluminista como o Habermas né,
essa esfera privada começa, ao começar a colonizar o mundo público, digamos assim, quais são os critérios que eu posso utilizar para isso? O multiculturalismo, ele abre muito espaço para isso, né? Ele reconhece todas as frentes. No entanto, quando aparece, por exemplo, um caso de terrorista, né, o multiculturalismo muda totalmente o discurso, né, e vira até mais, digamos assim, às vezes mais pragmático, digamos assim, muito mais europeu do que um multiculturalista, né? Ou o fechamento mesmo daqueles que pensam a partir dos princípios liberais do iluminismo. Também esse universalismo iluminista, idealista, do ponto de vista do Habermas, não funciona. Por isso ele vai pensar numa saída, numa terceira saída, que tem muito a ver com o agir comunicativo, né? A reconstrução de um espaço simbólico a partir de um aprendizado contínuo, né? De encontro. Ele vai até falar num determinado momento, né? De uma certa tradução entre os espaços religiosos, né? Das questões religiosas para o campo público político do iluminismo. Como isso se dá, eu ainda teria dúvidas de dizer. Mas o que está em jogo nisso, eu acho que ele também teria dúvidas, porque isso é uma prática, né? É uma questão da gente se forçar a encontrar com isso. Eu acho que não é à toa que o Habermas teve esforços nesse sentido, de se encontrar com Ratzinger, de ter algumas dimensões, né, de debate com o universo da fé, né. Mas tirando um pouco isso, né, e pensando um pouco mais nessa estratégia do Habermas, para mim fica curioso alguns elementos, né. Por exemplo, um dos últimos elementos que ele apresenta, quando ele vai falar, modernidade não é mais da posse exclusiva do Ocidente, como se ela um dia fosse, né, vai dizer o Samir Amin, né? Hoje ela constitui algo como uma arena na qual diferentes civilizações, com suas adaptações especificamente culturais, de uma infraestrutura social comum, encontram com cada um. O Habermas está instaurando, ao meu ver, nessa frase, um ponto de vista kantiano clássico, cosmopolita, né? Uma perspectiva cosmopolita da política, né? E, de fato, aí ele converge com um pouco a perspectiva do Foucault, de que não se trata de um Estado federalista como o americano, né? Em que você tem um Estado universal que vai regular todos os, que tem a independência federalista de cada um dos estados para construir suas ideias, seus modelos, mas o que está acontecendo na União Europeia não é a mesma coisa que aconteceu na Revolução Americana, né? Não é uma congregação em um único estado, com um único presidente, por exemplo, como nos Estados Unidos. Não, são vários presidentes, são várias nações, são várias forças entre si. E isso eu acho que o Habermas reconhece, e reconhece como um avanço político nesse sentido. Sem desconhecer também, por um outro lado, que isso é um problema, porque isso cria o problema de identidades nacionais, que isso cria ruídos e fronteiras de comunicação. Portanto, todo o esforço que o Habermas vai tentar fazer nesse texto, a meu ver, né, onde ele vai apontar, tem outros textos que, infelizmente, eu ainda não tive tempo de avançar. Por exemplo, a inclusão do outro, né, a própria ideia do Ocidente. Enfim, tem uns 3 livros, né, o Ocidente Dividido, a Constituição da Europa, e esse é a inclusão do outro. Eu acho que são 3 livros que talvez possam ajudar aí a pensar mais a dinâmica do que o Habermas está pensando, né? Mas eu diria isso, né? Tem uma perspectiva de iluminista que ele está tentando recuperar dos direitos humanos, que está sob risco nessa nova onda, né? De uma nova onda. O problema não são os imigrantes em si, para o Habermas, a meu ver. O problema é a indistinção entre o espaço público e o espaço privado, né, que está lá no coração da própria Constituição Europeia, né, e que, em geral, é o objeto de crítica, de guerra e de destruição do outro,
né? E ao invés de construção, né? E aí a proposta habermasiana é um pouco essa, né? Um aprendizado entre as culturas, né? Um movimento até educativo, né? Talvez bonito demais, vai dizer Não, não, o problema é que, como se nunca tivesse acontecido. É que esse é o que Samir me vai concluir, não? A Europa se vai pensar autossuficiente, não precisa de ninguém. Agora, pareceria que Hamas estaria falando, não, se precisamos. Não, tá ótimo. Eu só queria falar um pouquinho sobre isso. Essa é a grande discussão. Não vou estender muito nisso das relações internacionais, porque é algo que não... Ainda ministrei essa disciplina há 3 anos. É essa grande discussão entre o projeto federalista, não? Até se fala de Estados Unidos e Europa, o projeto supranacionalista e o projeto intergovernamentalista, não? No final, terminou acontecendo uma mistura. Tem instâncias mais supranacionais, de superação, digamos, dessa visão tanto federalista como da visão intergovernamentalista, não? Que vai tratar de certas questões, como a educação, o transporte, não? E outros elementos vão ficar deixando inteiros aos estados europeus, que é como a questão do exército, que sempre foi um fracasso, não? Fazer um exército europeu. E outros elementos, não? Parte da política macroeconômica é dada à supranacionalidade, não? Sobretudo com o euro. Parte da política fiscal, mas se mantém no território das negociações intergovernamentais, né? É um debate longo no qual eles entram por muito tempo, não? Todo o século XX. E tem por ali um texto sobre a influência de Hegel, um dos fundadores da União Europeia, que veia mais como esta ideia do supranacional. Agora lembrei, né? Mas eu acho que está dialogando bastante com essa preocupação do Habermas. Agora, não sei se posso... Bom, vou deixar participar alguém mais antes de continuar. O grande problema que eu vejo no Habermas, até tem uma parte lá do Divided West, lá, o Ocidente Dividido, né? Que ele... O grande problema é não perguntar se os outros querem participar desse projeto, né? Uma coisa assim, meio que a Europa, por razões endógenas, né, desenvolve uso público da razão, essa opinião pública, liberdade, os direitos humanos e tal, e, né, o mundo inteiro tem que pensar direitos humanos, pensar liberdade, pensar essas categorias nesses mesmos termos, né? Eu acho que é um pouco isso que o Samir Amin... aí a crítica decolonial, acho que de modo geral, e pós-colonial também, né, ela vai nesse sentido, né, de que é preciso, né, tem um livro que eu gosto bastante, que é, assim, a tradução seria Descolonizando a Teoria Crítica, né, os fundamentos normativos da teoria crítica, né, então, esses fundamentos normativos, né, a liberdade, a democracia, o livre mercado e tal, né, que o Samir Amin fala bastante na parte de economia lá, são assumidas, né, de saída como como constituindo um ideal compartilhado por todos os seres humanos, todos os diferentes povos, culturas, né, como uma coisa, esse universal, na verdade, né, como se essas categorias fossem universal, né. Então, ao mesmo tempo, é importante, né, é importante a gente ter pelo menos esses parâmetros, né, eu vejo Habermas muito como um continuador do projeto kantiano, né, então,
É aquela ideia de que é preciso ter essa ideia, né, esse horizonte, mesmo que a gente não né, as antinomias da razão são necessárias para a gente acreditar, né, para a gente agir moralmente, a gente precisa acreditar que a gente é livre, né, uma coisa assim, mas a gente não possa provar, né. Então é importante, né, mas ao mesmo tempo tem esse perigo, né, porque, por exemplo, no Divided West, né, no Ocidente Dividido, ele faz um elogio, se eu não me engano, à OTAN, né, essa organização que parou lá os ataques, né, que interviu nos países que estavam cometendo ataques aos direitos humanos, né, lá no leste europeu, né, mas ele ignora um monte de outros casos que o Ocidente, né, que esses países do Atlântico Norte, né, então Guantánamo, acho que não sei qual a posição dele sobre Guantánamo ou outras ataques aos direitos humanos, mas parece que é dois pesos, duas medidas, sabe? Quando é o outro é ataque aos direitos humanos e quando é a Europa é algo contingente ali. É um pouco isso que eu queria, só para continuar na discussão aí da Andréa e que o professor Silvio colocou também. Oi, Renan, bem-vindo aí, você já entrou na fogueira. Sim, boa tarde. Desculpa, eu tava resolvendo os negócios aqui em casa e perdi o horário, que eu tô acostumado com os encontros às 4, às 5, mais ou menos. Aí eu venho meio, nossa, são 2h30, aí eu consegui entrar aí, ainda bem. Legal, ótimo. Eu falo que eu aqui não sou professora, mas é um vício o comportamento de professor. Eu ia falar, alguém mais quer falar? Não. É um vício, Silvio, desculpa. Não, tudo bem. Eu vou aceitar seu convite, André. Eu vou pegar o gancho que o Luiz estava comentando. Eu também, assim, eu notei, eu li um pouco parecido também. No texto do Samir Amin, tem um momento que ele fala, não lembro se é especificamente nesse texto que foi selecionado para hoje, ou se é um pouco anterior, mas ele fala sobre a Europa se colocar como um modelo a ser seguido, né? E é engraçado que no texto do Habermas ele fala a mesma coisa num tom elogioso. Ele está falando exatamente isso que a André comentou, né, sobre o caráter supranacional. Ele cita o G8, o G20, o G77 e tal, e continua falando, e daí ele vai para os projetos de integração regional, e diz, né, comparando com, eu estou citando quase literalmente, tentando traduzir aqui, mas ele, né, comparando com os exemplos da América Latina, da Ásia, a Europa é o melhor exemplo desse esforço coletivo e, portanto, serve como um modelo para as aspirações similares. Quer dizer, dois problemas, né, concordando com o que o Luiz estava falando. Primeiro, essas aspirações são similares, ou antes, são possíveis de serem similares, né? Porque tem questões que eu acho que ele me chamou a atenção no texto, porque no final ele, por exemplo, começa a criticar a visão realista, né, no vertente das RI, assim, que era uma visão na ciência política, na ciência das RI, que mantinha o Estado como o ator central, né, dessa sociedade internacional. Ele parece incorrer no mesmo erro do próprio ponto de vista dele, né? Ele aponta isso como talvez um equívoco, e ele mantém o Estado como esse ator principal, e em pouquíssimos momentos do texto ele explora as nuances, né, para dizer o mínimo, dos Estados. Ele, inclusive, mantém isso, né? Numa certa passagem ele fala, não, mesmo as empresas mais poderosas, as mais importantes do mundo contemporâneo, ainda não chegam aos pés aí desse caráter legislador, né, que tem o Estado e tal. É bastante legalista, né, o argumento. E aí eu fico pensando, como que ele está comparando, para chegar numa pergunta, como é que a gente pode comparar o esforço, as aspirações dos Estados latino-americanos,
que nunca se serviram desses valores que ele está trazendo como os clássicos valores do Estado, de proteção ao cidadão, de proteção a... Tem um momento aqui que eu pus até uma carinha triste aqui, que me deu depressão, desses valores que ele trata como clássicos e aqui nunca foram, né? Ou, quer dizer, só foram lá, se é que foram. E daí, quando ele compara como modelo, isso me chamou a atenção. Assim, os estados latino-americanos nunca tiveram a possibilidade, né, dessa aspiração, porque o Estado brasileiro, se podia ser a Alemanha da União Europeia, né, fazer um papel aqui no Mercosul, nunca quis arcar com esse ônus regional e tal, pelo contrário, sempre foi um subimperialismo, né, digamos, o que é o Paraguai, enfim, desde as, bom, enfim, questões históricas. E me chama a atenção como ele ignora isso, assim, mesmo. O Foucault ainda vai para a concorrência, né? Parece que o Foucault ainda, para pensar o curto-circuito, o Foucault ainda está analisando um momento em que, tudo bem, né, no século XVI e XVII que ele está falando, talvez aquilo ainda seja a principal passagem mesmo, né, de ser aquela correlação de força que ele está falando para a correlação, né, para a relação de concorrência, né. Mas o Habermas está escrevendo esse texto em 2000, escrevendo não, né, uma palestra, mas em 2007. Ele cita Grécia, Portugal, Espanha e tal. 4 anos depois, eles explodiram numa crise da dívida gigante, que eu não sei, eu achei meio... Teve umas partes assim que você fica, meu, que Europa está vendo, assim, porque esse exemplo da União Europeia, eu lembro de 2011, acho que, né, na crise, eu lembro que rolou essa discussão, assim, no debate público, que ele tanto cita, que o euro, né, tinha sido baseado no marco alemão. Então, a União Europeia tinha uma certidão de nascimento já complicada, no sentido da hierarquia econômica dos países. Isso necessariamente levaria a economia grega, que era exportadora de, né, produtos primários. Enfim, essa correlação de força econômica da Alemanha ser a indústria europeia e a Grécia ser produtora de azeite né, a Noruega sentada em cima de um poço de petróleo, esse tipo de coisas ele deixa passar. Eu não sei muito bem se por pressupostos mesmo, foi o único texto do Habermas que eu li assim, com mais atenção, mas parece uma coisa que ele não trata mesmo. Então, enfim, para desabafar o encontro da leitura. Diga, Lucas. Bom, aproveitando um pouco, Gabriel. Você está do lado do... Não, manda ver. Aproveitando um pouco o que o Gabriel falou, a minha conexão tá meio ruim, tá? Às vezes tá caindo, tá bom? Então, qualquer coisa. Então, aproveitando um pouco isso, é como se o Foucault também se citou o caso da concorrência, né, Gabriel? E além disso, ele vamos dizer assim, não esconde. Ele não esconde isso. Tem uma passagem que é muito clara que ele vai falar assim: a Europa ela é constituída a partir de uma relação de utilização, colonização e dominação de outros povos. Então, ela não pede mesmo ela nunca pede para esses povos. Pede no sentido ideológico mais vulgar, talvez, em algum sentido, né, se a gente for pensar. Então, e o Amin, eu acho que ele tenta dar uma resposta que eu não sei se ele desenvolve ela no decorrer. Eu só li um capítulo. Né? Eu não li o livro e tal. Não sei se ele continua essa resposta, né? Que uma hora o Samir Amin ele pergunta o seguinte. Um instante que eu vou encontrar a pergunta dele. A pergunta do Samir Amin é lá na página 96. Por que razão o capitalismo apareceu na Europa antes de aparecer em outras partes? Ele considera essa pergunta verdadeira, né? Que vai ter toda aqueles 4 pontos que ele desenvolve, que vai, vamos dizer assim, eles estão, no fundo, fugindo dessa pergunta que é fundamental. No final do texto, ele começa a esboçar uma espécie de... Bom, aí é o curto-circuito, né, que o Silvio citou. Então, isso que o Foucault cita enquanto concorrência, o Samir Amin parece tentar desenvolver, estou chutando alto talvez aqui, nos termos de uma teoria da dependência. Então, assim, tem países centrais, tem países periféricos, é impossível esses periféricos alcançarem, de um ponto de vista de uma espécie de normatização ou normalização europeia, isso é impossível. Então ele esboça ali, né, tem uma espécie de
uma teoria sobre, vamos dizer assim, o desigual combinado, né? Tá me vindo isso agora na cabeça, né? Numa parte ali do texto. Então, e o Foucault, por sua vez, só queria salientar isso, ele não nega. E ele ainda vai terminar a citação, onde ele fala de Europa mesmo para valer, bem resumidamente, ele vai terminar o seguinte, dizendo assim, e é a realidade histórica de que ainda não saímos. Opa, caiu. Caiu na parte mais interessante. Oh. Na citação, vamos ver. Vamos ver. Saída dramática. Corte analítico. Foucault fala. É o corte analítico do lacaniano. Ai, não. Tá voltando aqui. E Foucault fala. Eu caí e não sei onde eu parei direito. Foi onde você ia começar a citar o encerramento do Foucault. Não, é que eu acho que foi a parte que o Foucault ele comenta, né? É a realidade histórica de que ainda não saímos. É isso que é a Europa, né? E chega um momento que ele vai falar que essa realidade lá, a passagem da rivalidade para a concorrência, nos termos do Foucault, né? A passagem da rivalidade para a concorrência, lá nos séculos XVI e XVII, ele vai dizer que, mais uma passagem que chama atenção, como se assim, ó, não estou escondendo o jogo, né? Ele vai dizer o seguinte, que essa passagem da rivalidade dos príncipes, a concorrência dos estados, é sem dúvida uma das mutações mais essenciais nas formas tanto da chamada vida política como da história do Ocidente. Achei uma citação que chama atenção, se juntarmos ela com essa de que ainda estamos nessa situação e essa Europa ela nasce de uma relação de utilização, dominação e colonização com relação a outros povos, né? E é isso, com relação ao Samir Amin, me parece que o Samir Amin ele tenta, vamos dizer assim, materializar isso em termos de um esboço, pelo menos na parte final desse capítulo, de uma teoria que envolve lá, sei lá, o desigual combinado, é impossível alcançarmos esse patamar. Isso, o Samir Amin, sem abandonar a universalidade, né? Porque ele fala também, o Samir Amin, de um universalismo verdadeiro. Então, não é um autor também que está apostando uma espécie de outra categoria, ele está lá com a universalidade. Claro que ele não caracteriza em termos mais precisos que seria isso, cabe a gente tentar pensar, né, o que seria esse universalismo verdadeiro. Ele deixa algumas pistas, eu acho, no final do texto. Mas, de novo, tem que ler o livro, né? Eu fiquei só no capítulo, talvez no decorrer tenha mais pistas para a gente pensar. E aí, eu sei que a Andréa levantou a mão, acho que ela vai falar do Amin. Mas eu queria já aproveitar o gancho do Roger para pensar isso. Porque uma das coisas que mais me chamou a atenção do caso do Amin, que eu também estou pegando agora, conhecendo agora, né, é o fato de que ele é interessante que ele está criando uma história universal, né, que é um modelo que para o Foucault é um modelo ultrapassado, né, e para o Habermas também, né, eu acho que é por isso que inclusive o Habermas parte de uma Europa independente do resto do mundo, né? E o Foucault ele parte de uma Europa que ele está construindo a partir daquele instante de conflito, né? Digamos assim, né? E o Amin ele me dá a impressão que ele precisa ter um patamar universalista, né? Uma espécie de história da civilização para poder dar conta do momento eurocêntrico, né? E aí eu acho interessante, em termos epistemológicos, em termos de método, né, como que as opções metodológicas, as opções epistêmicas que cada um desses autores assume, tem suas consequências, né? E para mim me chama muita atenção isso, do caso do Amin, né, dele necessitar de um universalismo, ele precisa reforçar esse universalismo, e acho que a gente precisa entender melhor o que isso significa, inclusive pela fala do Roger, para poder entender qual a diferença, né, entre um universalismo do estilo eurocêntrico, né, e um universalismo que ele está pretendendo como nas bases da crítica que ele está querendo estabelecer. Não sei se a Andréa poderia nos ajudar aí a pensar mais isso, mas eu não sei se é pela própria opção, porque se eu entendi direito,
ele está partindo de pressupostos, por exemplo, do sistema mundo, né, dessas grandes teorias, né, comparativas da realidade econômica, que tem como o capitalismo como o eixo, né, mas para entender, então, essa dinâmica centro e periferia do capitalismo, né, para mim ficou muito marcado. Eu não sei se eu estou seguindo uma pista errada ao pensar que ele está seguindo, por exemplo, Wallerstein, esse modelo de sistemas mundos, né? Na verdade, Samir Amin é anterior a isso. Não. Mas, não, Samir Amin é um teórico muito importante de pensar a conformação centro-periferia, na verdade, não? E eu posso um pouco preparei justamente a minha apresentação de Samir, exatamente como ele vai abordar este universalismo eurocêntrico, não? Muito centrado no tema desta caráter universal da sociedade moderna e como ela se realiza de forma eurocêntrica. Não acho que seja, mas Samir Amin é profundamente marxista nesse sentido, não? Desse ponto de vista, não é uma opção teórica não partir de uma história universal, não? Eu discordaria disso que você fala. Ele precisa desse referente para demonstrar o eurocentrismo. Na verdade, não. Ele está falando de como, não? O universalismo, né, que estaria composto por este humanismo, essa racionalidade, a democracia, todos estes rasgos da sociedade moderna que encontramos, digamos, que é fácil identificar, que Foucault fala, que são elementos, não? O Estado, a secularização, não? Tudo isto seria parte, na verdade, de uma realização eurocêntrica do universalismo, não? Porque não é uma opção, uma estratégia apenas teórica. Duas coisas antes de que esqueça. Bom, não é uma opção teórica falar desse universalismo, senão ele o considera como fato, porque de onde que vem a pulsão, digamos, ou esse princípio universalista da sociedade moderna, não? Vem do próprio caráter do capitalismo, não? E por isso é sumamente marxista, não? É a lógica do valor abstrato, quantitativo, não? Da procura do sempre crescente dinheiro valorizando-se, não? Isso vai apontar, digamos, vai fornecer materialmente as possibilidades dessa universalização. Porém, não, outros elementos do capitalismo vão fazer e vão obrigar, digamos, vão colocar essa camisa de força nesse universalismo e vão transformar esse universalismo em eurocentrismo. Um pouco, muito, é uma visão, digamos, desenvolvida de uma das principais teses do Marx, não? Dessa de pensar o capitalismo como o último estágio da pré-história humana, mas que o capitalismo é necessário porque vai estabelecer as condições materiais para o começo da verdadeira história humana, que é essencialmente universal. Então, sim, o tema de Samir Amin é exatamente explicar como é, não? Que acontece esta transmutação desse universalismo apenas possível pelo capitalismo em eurocentrismo. E nesta explicação, e esse outro ponto que eu quero destacar e que talvez seria importante colocar esse acento, né? Não é simplesmente considerar o mundo, outros mundos como uma escolha de perspectiva, não? Porque nessa transmutação, digamos, na sua própria definição de Europa, definição de que é modernidade, vai estar incluída, não? Vai estar sempre presente esse papel desse outro não desenvolvido. Ou seja, é um papel constitutivo da Europa, essa periferia. É um papel constitutivo do capitalismo, essa periferia. E por isso ele vai, já vou desenvolver um pouquinho, mas por isso é interessante notar a diferença do argumento
uma coisa que falou Roger rapidamente, não? Foucault não nega que é o paraíso dos direitos humanos, não nega que a Europa controla, domina, explota o resto do mundo, não? Porém, a atenção central que coloca Foucault, não? É num processo de modificação entre os países, que surge entre os países europeus. Aí estaria o central, não? O que vai falar a mim, mais bem, é que a consideração, isso eu acho que é importante para o nosso projeto, não, para os temas que estamos debatendo aqui, é a constituição da Europa desde fora, não? Em outro lugar, sabe? Considerando a periferia, não? Ou seja, a Europa não se conformou, ou a modernidade europeia, ou a modernidade capitalista que vai surgir na Europa, não se conforma, e esse eu acho que um dos argumentos mais fortes, que ele vai falar, isso é eurocentrismo, pensar isso, não se conforma por elementos ou processos internos à própria Europa, sino que a explicação da conformação da Europa está fora dela, vai estar nesse caráter contraditório de desenvolvimento do capitalismo em centro-periferia. Então, claro, Foucault menciona rapidamente, mas ele não fala qual é o impacto do domínio dessas colônias, ou desse mundo fora da Europa, nesse jogo de competência, por exemplo, a concorrência que ele fala. Ele não fala qual é o papel desse outro nessa concorrência entre Estados, nessa ração governamental. Eu perguntaria, não? Qual seria o papel desse outro mundo? Que é colonizado, e que, sim, claro, não vai negar isso ao Foucault, mas também não integra ao outro na análise da própria transformação da Europa em Europa, né? Então, bom, eu acho que Samir Amin exatamente tudo vai fazer exatamente essa estratégia, né? Qual é o papel da periferia na própria conformação da Europa, como ela se projeta no mundo, não? Que seria esse eurocentrismo. Então, voltando, não? Modernidade, Europa e capitalismo pareceriam estar, não, unificados nesse sentido, como, bueno, digamos, como que surgem, digamos, de forma simultânea, não? A realização eurocêntrica do universalismo, ele vai falar, apenas é possível, materialmente factível, pelo capitalismo que está surgindo na Europa, não? O que esse seria um primeiro contraste com Foucault, claro. Depois eu te falava, ele se nega a olhar para esse âmbito econômico. Eu entendo que o economicismo pode criar esses vícios, não? Mas Foucault vai descrever uma transformação no âmbito da técnica política, da gestão das pessoas, não? Do governo das pessoas. Samir Amin vai falar, não, a chave está nesse surgimento do capitalismo, não? Mas o capitalismo vai ter dois grandes, digamos, pilares ou princípios. Alienação econômica, da qual ele fala pouco neste livro, mas, digamos, é muito Marx, não? É tudo isto do valor valorizando-se, a lógica quantitativa, expansionista, de domínio do valor justo, o capital como essa lógica abstrata de autovalorização constante. Isso é muito mais, mas isso não... Samir Amin tem outros textos falando disso, muito mais, digamos, economistas, não? Aqui Samir Amin surpreende mais outra perspectiva, um olhar mais cultural. Mas ele vai mencionar rapidamente, não? Então, o capitalismo teria dois princípios: a alienação econômica, que, como rescatando Marx, tem um caráter essencialmente expansionista, não? Nesta figura de linha, não? E que, de fato, quando Marx fala dessa linha, recupera alguns trechos de Hegel, não? Para falar de como, quando tu ponto de partida e tu ponto de final, ou você é a finalidade em si mesmo, você toma um processo infinito, sem nenhum limite, não? Isso é muito Marx, isso é muito Samir Amin. Então, a alienação econômica, esta lógica, este domínio do valor valorizando-se, não? Deste interesse cósmico,
coisa da lógica, vai ter essa natureza expansiva. Porém, de aqui vem, digamos, a grande contribuição e que veria nesse todo este espírito que vocês falaram de sistema mundo, centro-periferia, é que essa contínua expansão da alienação econômica leva, inevitavelmente, a uma crescente desigualdade de assimetria no mundo, não? Então, temos essa é a grande contradição, não? Digamos que, em termos econômicos, seria, digamos, em termos de valor, seria a necessidade de uma crescente valorização do valor, e isso se expande por todo o mundo, porém, se expressa como uma crescente desigualdade de assimetria, não? Que também pode ser colocado nesses termos de, e para Marx muito claro isso, não? Esta lógica do valor, valorizando-se, tem como expressões a liberdade, a igualdade, todos os valores da sociedade burguesa, não? Que estariam fundados e se surgiria nesse caráter abstrato do valor, não? Então, é a grande contradição, não? Como uma tendência expansionista, universalista, se termina expressando, não? Mas vem como algo que não chega a ser universal. E termina sendo tudo o contrário, não? Como uma expressão de etnocentrismo e de racismo no pensamento, na economia, não? Porque o eurocentrismo é uma coisa, é um dispositivo, ele fala, é um projeto político, é um dispositivo ideológico muito forte, não? Então, ele junta, não? Ele vai falar, então, a racionalidade e o universalismo não vão ser exclusivos do mundo moderno, eles existiam e existiram em diferentes civilizações, mas apenas quando se encontram com a capacidade do capitalismo é que se torna materialmente possível. Isso se comprova, não, com o fato de que a Europa começa, digamos, essa coincidência, se juntam essas forças, não, essas lógicas civilizatórias no momento da conquista da Europa. Então, ele fala, o fato de Europa se sentir capaz, não, e isso seria um pouco o que Foucault identifica como de Espanha e Portugal, não, essa ambição de construir o Império Universal. Quando a Europa conquista o continente americano, e quando materialmente se sente com a potência de dominar o mundo, não? Isso vai ser, digamos, essa capacidade, não, esse potencial possibilitado pelo capitalismo, e essa consciência de ter esse poder seriam os constitutivos dessa Europa, não? Agora, tem essa contradição central que o Samir Amin vai identificar, não? Então, por um lado, temos esse impulso dessa lógica universal, não? Desses princípios, dessa possibilidade, não? Finalmente, de poder constituir uma sociedade desse universalismo, mas no momento em que se expande esse universalismo, se faz nestas hierarquias, neste sistema hierárquico e desigual do sistema mundo, não? Essas duas contradições, não? Entre essa tendência expansiva da alienação e essa sua expressão em um mundo de forma cada vez mais desigual, no sentido da lei da acumulação capitalista, não? De que cada vez acumula mais riqueza, mas vai ter mais pobreza, não? Mas Samir Amin o introduz como uma questão geográfica. Então, esse caráter expansivo desse impulso universal gera cada vez mundos mais fragmentados. Essa contradição vai ser resolvida por este dispositivo, não? Utilizando, se queremos, o termo do Foucault, esta tecnologia política que seria o eurocentrismo. Outra coisa que eu acho importante, que também me chamou a atenção, mas é um rasgo menor, né? É que Samir Amin fala, claro,
Agora, no século XX, a gente pode falar isso, não? Ou seja, a essência da Europa, a essência da modernidade é o capitalismo e seu caráter expansivo. Mas isso demorou muito em chegar a ser reconhecido, né? A consciência de que o capitalismo é o elemento fundante dessa nova sociedade vai acontecer só no século XIX. Por isso eu acho até um pouco, desculpem, aí vocês podem defender a Foucault, né? Eu quero escutar vocês. Bastante ingênuo o Foucault olhando para as expressões das personagens da época do século XVI. Então ele começa a encontrar expressões de certos mecanismos, mas, claro, eu não nego, as fontes de Foucault são reais, mas temos que a gente discutiu, aproveitando o gancho, né? Na aula passada, não? Temos estes mecanismos de ideologia e de ocultamento da realidade, não? E justamente o eurocentrismo, como um mecanismo cultural, estaria funcionando para ocultar a essência capitalista da nossa sociedade, não? Porque seria bom, digamos, a história europeia é excepcional, nela se desenvolveu esta sociedade moderna que depois se expandiu para o mundo, porque ela tem características culturais excepcionais, tem uma trajetória histórica excepcional, única, e por isso ela se desenvolveu, não? Então, fica oculto, não? Ele vai falar as três funções, grandes funções do eurocentrismo, vai ser isso, a primeira, não? Ocultar o caráter essencial na verdade, oculta as características. Acho que a Andrea... Parece que travou. Voltei. Você estava nas características, iniciando as características do ocultamento. No ocultamento do capitalismo, né? E se nega também o eurocentrismo, e isso eu acho que já foi mencionado tanto no Habermas aqui por vocês, tanto no Habermas e Foucault, pareceria que se nega uma visão, e é um pouco, não é uma opção de olhar, não? Se nega uma visão do mundo, não? Então vamos olhar tanto para o sucesso como para o fracasso, vamos olhar as particularidades históricas de cada uma das sociedades, não? Isso seria o culturalismo, não? É muito culpar por o atraso brasileiro se deve à incompetência de suas elites, sem mencionar nomes. Mas, digamos, deixando de fora isso, não, a questão é que nós estamos olhando desde o princípio como ponto de partida esse caráter, essa contradição intrínseca que existe entre centro e periferia. Ele vai ser mas eu não me quero estender muito, não? Ele faz toda uma descrição de como vai operando essa construção desse universalismo eurocêntrico, não? Como se reinterpreta o cristianismo, como acontece mas isso imagino que todo mundo olhou, não é muito, não? Como a Europa se apropria da Grécia, não? Como faz do passado grego uma coisa ocidental, quando na verdade era oriental, como começa a contar, a construir, não? Essa história na qual eliminando, não? Primeiro, uma parte conservando o cristianismo como uma base para a unidade, mas ao mesmo tempo rejeitando o tipo de universalismo que ele oferecia, aproximando a Grécia, não? E esse, por isso, o nome Renascimento, não? Aproximando a Grécia para o presente europeu, tentando construir, digamos, esta história única da Europa, não? Repito, para apagar o caráter capitalista dessa Europa, ou desse projeto civilizatório europeu, e dois, apagar o caráter do papel dessa consciência de conquista do outro, que foi essencial na constituição desse projeto civilizatório.
Então, colocado assim, não? A história da Europa como de forma excepcional, e aí já temos o clássico e pior expressão do eurocentrismo, é de que o futuro é inevitavelmente europeu, não? Então, o caminhar das sociedades, o desenvolvimento das sociedades não teria, digamos, outro percurso, senão cada vez ser mais ocidentais ou occidentalização do mundo, não? Mas ele mantém uma tensão aí interessante, não? Ou seja, temos a primeira grande contradição, no que ele fala é própria do capitalismo, não? Isso é o foco, não? A lógica expansionista do valor valorizado. 2, como essa expansão, não? Dessa lógica leva a uma estrutura hierárquica centro-periferia, com uma crescente desigualdade, muito replicando a nível mercado mundial a lei da acumulação capitalista, não? Que à medida que se acumula mais riqueza, se acumula mais pobreza. Como Europa termina transfigurando, não? Essa tendência universalista para um eurocentrismo, onde se coloca como um modelo a seguir. Porém, é um modelo que é impossível seguir. Ou seja, é impossível. Seja no desenvolvimento, porque teve muitas configurações, não? Os estágios de desenvolvimento de rosto, os processos de modernização, não? Todos temos, a gente tem que fazer toda uma série de processos para chegar, não? E por isso muitas vezes a América Latina foi pensado como no passado, porque estaríamos nessa trajetória linear onde a meta é a Europa. Mas, ainda que ela projeta isso, não, essa parte da ideologia necessária para ocultar o caráter colonizador e capitalista do ser europeu, não, da essência europeia, é um projeto impossível. É um projeto que cada vez mais vai entrar em contradição com a realidade. E com isso um pouco termina Samir Amin com essas ideias da crise que ele veio, não? Então ele fala, chega um momento em que é tão grande a polarização, a diferença centro-periferia, não? Essa pressão, esse colocar-se da Europa como modelo a seguir, e que é impossível seguir pela própria natureza da expansão capitalista, que vai gerar uma crise, não? Ele fala, é tão grande a polarização que o capitalismo deixa de oferecer seus elementos positivos e se torna apenas um elemento puramente destrutivo. E é por isso que para Samir Amin, e essa é a parte que faz dele ou identifica ele, eu acho que não é errado, como um marxista oriental, não? Porque existe essa distinção. Ele fala a contradição central de nossa época é a centro-periferia, não? Essa contradição entre a pretensão de ocidentalização, não? Ou esse universalismo eurocêntrico e a crescente polarização na geografia mundial. Isso colocaria, digamos, ele traslada, não? Samir Amin somente marxista, traslada essa contradição essencial para esse conflito centro-periferia. Só para fazer um rápido parêntese, não? Existe essa discussão que eu acho muito inútil, muito sem sentido, do marxismo ocidental, que não reconheceria o papel da periferia na conformação essencial do capitalismo, e que apenas se ficaria no capitalismo como essa alienação econômica, e o capitalismo e os marxistas orientais que colocariam a ênfase no conflito centro-periferia, ignorando ou colocando em um segundo lugar os problemas da alienação e da coisificação e tudo isso que seria mais próprio do marxismo ocidental. Eu acho que a divisão é falsa em teóricos sérios. Nem no Marx existe isso, nem no Samir Amin, que é um grande teórico marxista
e que recupera muito bem o marxismo, mas que não tem medo de fazer esse movimento, não? Colocando como um elemento central, né? Como já vou fechar, não? Da constituição do ser europeu e do ser moderno, esse caráter não só capitalista, mas de um desenvolvimento hierárquico da sociedade, não? E, claro, ele vai falar de coisas interessantes sobre racismo e como o próprio racismo se vai desenvolvendo, não? Racismo biológico, racismo cultural, racismo... Eita! Caiu, André. Responde muito às críticas do economicismo. Ai, caí. Bom, terminei. Caí? Caiu. Você estava falando dos racismos que ele vai Racismo. falando, né? Bom, então, só para terminar, eu acho que é um livro muito importante de Samir Amin, porque ele responde muito às críticas de economicismo, que o marxismo seria economicista e não está pensando, não? Então ele fala, mas como assim? Então vou explicar como é que também do capitalismo surgem essas teorias culturalistas, né? Dá uma resposta a isso. Ele tem livros muito mais econômicos, tem aí uma teoria da troca desigual, forma parte disso, mas isso é mais dos anos 60. Tá? Você escutou? Isso. Perfeito. Eu vi que tinha, o Vitor levantou, o Gabriel também a mão, não sei se outros queriam também comentar. Você levantou primeiro, Gabriel? Pode falar, Vitor, pode falar. Vou falar bem rapidinho, porque enquanto a professora Andréia estava explicando, me veio à mente que a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a ler tanto o texto do Amin, quanto o texto do Foucault, quanto o texto do Habermas, era essa ideia, o que seria essa ideia de Europa? E quando eu li o texto do Habermas, me veio muito à mente essa ideia de Europa quase mitológica, assim, um local onde existiria espaço para a esfera pública, onde existiria um certo desenvolvimento, não só econômico, como político e social. E quando eu li o texto do Amin, veio muito mais clara essa ideia de Europa, do que seria essa Europa. E aí, com essa explicação da professora Andréia, eu queria pedir licença só para ler um trecho que eu acho que é o trecho que mais sintetiza meu pensamento desse texto do Amin. É um trecho que está na página 111, que ele fala, dessa maneira, a teoria social criada pelo capitalismo chegou à conclusão de que a história da Europa era excepcional. Não no sentido de que o mundo moderno, quer dizer, o capitalismo, se tivesse constituído aqui, o que é um fato indiscutível em si mesmo, mas no de que não podia nascer em outro lado. Assim, uma vez aí chegado, o capitalismo no seu modelo ocidental teria se transformado no protótipo superior da organização social, que pode reproduzir-se nas outras sociedades que não tiveram a oportunidade de serem as iniciadoras, desde que essas sociedades se libertem dos obstáculos das suas próprias especificidades culturais, responsáveis pelo seu atraso. Ou seja, o capitalismo não poderia ter nascido em outro lugar, nessa ideia de eurocentrismo. Ele teria que ter nascido ali para que outras sociedades alcancem esse desenvolvimento econômico, social, político, essa própria ideia da esfera pública, ele precisaria se libertar dessas esferas culturais. Eu acho que, para mim, é isso que mais sintetiza o que seria esse ideal de Europa, assim, do que seria também esse eurocentrismo e como nós mesmos, na América Latina, enxergamos a Europa, não só como eles enxergam, porque essa visão acaba sendo transplantada para a gente, né? Enfim, é um pouco da ideia que eu fiquei, e eu compartilho a ideia do Luiz, que o Luiz e o Gabriel levantaram. Acho que, para mim, o Habermas, ele trouxe um incômodo muito grande, mas muito grande, assim. É isso. Eu vou pegar o gancho do Vitor, então, da própria passagem que ele leu. É interessante, assim, não tiveram a oportunidade de ser iniciadoras, né? Então, a gente vai dar a oportunidade de serem também, né? E é curioso porque
por exemplo, pensando assim, né, a Inglaterra, quando ela fez essa expansão global, ela emprestava dinheiro para os países comprarem as suas próprias ferrovias, né? É uma dominação de ponta a ponta, né? Isso aconteceu muito. E na crise de 2011, por exemplo, se a gente pegar os dados dos empréstimos da crise da dívida da Grécia, Itália e tal, da onde que estava vindo os empréstimos era França e Alemanha. Eu lembro de dados altíssimos, assim, de como que esses países é que estavam emprestando e eles que iam receber de volta, né? Essa dívida que ele pagava desses países. Quer dizer, a Europa parece que passou a reproduzir o que ela fez no mundo. O Mbembe vai um pouco por aí, né, de que Auschwitz foi um retorno do colonialismo ao território europeu. Né? E parece que a questão do centro e periferia tem voltado um pouco para a Europa. Né? Quando a professora André estava falando, eu também fiquei pensando muito que aqui na América Latina a gente tem autores que também já comentavam muito sobre isso, né? Pensar Celso Furtado, mesmo Caio Prado, a tradição cepalina também, né? Enfim, essa questão do centro e periferia, quando ele coloca como uma contradição fundamental, bom, sei lá, parece fazer muito sentido mesmo, né? Pensar, a gente que pensa essa Europa, o que é essa Europa de fora, né? Não sendo europeu, não sendo, pensando como o Victor comentou, né? O Habermas falando do espaço público europeu e são coisas que não soam muito estranho, né? Porque a forma como a gente vê e viveu essa Europa é outra, né? A questão do centro e periferia determinando o nosso estado, né? Isso para mim ficou muito assim. E o Samir Amin dá uma resposta muito mais à altura, parece, né? Quando ele traz essa contradição. Porque falar de Estado latino-americano, e o Habermas usa inclusive Estado-nação, né, que é um conceito já muito homogêneo, né? Quer dizer, ele lógico que fala das contradições, né, dentro dessa homogeneidade, mas o Samir Amin falando dessa contradição parece dialogar muito mais com o nosso... A gente comentou a polêmica desse tema, né, mas do sul global, assim, né? Essa periferia, né? Melhor do que sul global, da periferia, né? Enfim, eu fiquei pensando nesses autores, assim, também latino-americanos, né? Também trataram disso. Só posso mencionar uma coisa rápida que eu lembrei da volta, que foi evidente essa estrutura jerárquica e polarizada e da transferência dos valores, né? Na própria Constituição da União Europeia, com a crise que chamavam crise dos PICs, não? Portugal, Itália, Grécia, Espanha, mas com um rasgo totalmente racista contra eles, não? Ou seja, os europeus, não só os alemães, mas chamavam aos outros, es que os PICs, es que os gregos são meio preguiçosos. Essa história que nós temos escutado desde o começo, não? Tem um documentário onde fala Samir Amin desse caráter exploratório, de transferência do valor, que é constitutivo do imperialismo, sobre a crise dos PICs. É interessante, depois posso compartilhar. Matias, você tinha... Sim, eu espero não ficar confuso, que eu não elaborei isso direito, mas acho que a primeira coisa é, indo um pouco de conta que a Andrea falou sobre essa ideia do universalismo do Samir Amin, eu acho que talvez seja mais fácil de entender isso indo para o Milton Santos, que inclusive dialoga muito com o Samir Amin e se apropria muito dele, em que ele vai falar que esse universalismo ele é muito antes empírico e ele vai se construindo ao longo do tempo. E o nexo desse universalismo é justamente o modo de produção capitalista. Então, a modernidade e o capitalismo, eles nascem como um sistema mundo, né? A modernidade e o capitalismo nascem na Europa, mas no mundo todo. E ela vai, aos poucos, universalizando categorias, empiricizando elas, como a lei do valor mundializado, mercado de trabalho e, enfim, uma racionalidade também, que tem a ver com o que o Foucault fala, que está voltada a maximização de lucros e essas estratégias do mercado, assim. E isso, inclusive, é uma coisa que me chamou a atenção no texto do Foucault, que ele não nomeia muito direito pelo que eles estão concorrendo, assim. E ele também não fala muito da ascensão do dinheiro, por exemplo, dentro disso.
enfim, tô lendo Marx pro PDPD, e ele fala justamente no segundo tópico dessa transição, dessa mentalidade dentro da nobreza feudal, em que o poder passa a assumir um poder mais importante, o dinheiro passa a assumir um poder importante, ser sinônimo de poder. E o dinheiro acaba sequestrando o Estado, assim, né? Através da dívida pública. E o Foucault não coloca isso, porque o Estado ele vai racionalizando isso, porque ele também precisa racionalizar como ele vai pagar as dívidas. Eu não sei se eu estou indo além, se é isso mesmo ou não. Assim. E uma outra coisa que eu ia falar também, puxando o mesmo trecho que o Vitor trouxe, o Domenico Losurdo, ele sintetiza essa mania da Europa de autoproclamação na ideia de universalismo imperial, assim. Então, a Europa ela se autoproclama como civilização, se autoproclama como cristã, ao mesmo tempo que se autoproclama como herdeira da Grécia, e isso é muito engraçado, como o Samir mostra como é contraditório, né, nos sistemas de pensamento como são diferentes. Mas, e que tem que exportar isso depois, né, que essas são as formas universais verdadeiras, assim, e essa é a deturpação, a máscara ideológica que o eurocentrismo coloca em cima desse universalismo empírico desse nexo único do modo de produção capitalista. Acho que era isso. Aurélia? Gerou em mim várias reflexões. Andréa, muito cirúrgica na fala, na leitura e nas provocações, enquanto reflexões críticas. Mas eu gostaria de contribuir aqui um pouco com o meu estudo, né, na dissertação de mestrado, que foi na íntegra na obra Segurança, Território e População, e aonde esse projeto político universalista ele se contradiz, inclusive, com o nosso Sistema Único de Saúde. Quando pensamos nos princípios desse sistema, não faço crítica nenhuma no sentido de que não é possível esse Sistema Único na nossa sociedade brasileira. Mas, pensando num projeto universalista, ele muito se contradiz. E aí o uso da obra Segurança, Território e População foi para pensarmos os processos de subjetivações que se dão em políticas públicas. E aí eu procurei investigar o corpo do sujeito da saúde enquanto uma realidade biopolítica histórica. Eu tracei a questão da governamentalidade, muito bem colocado pela Andréa, contraditória a partir da expansão territorial que se deu na Europa e na exploração do continente latino-americano, onde gera a periferia, gera o acúmulo de pobrezas, e, ao mesmo tempo, esse processo de dominação política, porque a expansão territorial foi um projeto biopolítico, e aí trazendo uma leitura um pouco mais para a biopolítica do Foucault, e que essa dominação política que se deu sobre os corpos, ela deve ser articulada, né, com a noção de população, com os mecanismos socio-historicamente também situados que dizem assegurar e regular esses corpos. Nós temos uma mentalidade que vivemos no continente latino-americano que somos assegurados. Isso é uma extrema contradição quando visualizamos o Estado liberal, que também é um modelo eurocêntrico e que nada condiz com a nossa sociedade brasileira, resultado de uma colônia de exploração. E aí, trazendo um recorte, não traço na minha dissertação de mestrado, eu quero trazer isso para o doutorado, que é falar dos sujeitos periféricos e das sujeitas periféricas e o acúmulo desse capital, o acúmulo dessa pobreza, esse centro europeu que provocou nos corpos negros, porque em nenhum momento se diz sobre a força de trabalho exploratória, as mazelas causadas nos nossos corpos, e, ao mesmo tempo, o quanto a população escravizada ela era vista como força de trabalho, e não corpo humano, como corpo humano no sentido do valor ocidental do cristianismo. Eu sempre dou um exemplo.
Na Casa Grande, a masmorra ficava embaixo da mesa de jantar. Enquanto o senhor e o padre tomavam chá, embaixo estavam sendo torturados os nossos povos negros, e ninguém fala sobre isso. E o olhar desse senhor, para quem conhece as fazendas que foram constituídas nesse modelo, principalmente na época do café, elas eram plantações verticalizadas, no olhar do senhor. Então, ele tomava café, via os corpos negros sendo explorados, esses sujeitos periféricos, e aí eu faço um recorte que eles, sim, são os sujeitos periféricos, e que se deu com a expansão territorial da Europa, explorando essas colunas e, ao mesmo tempo, tentando invisibilizar e exterminar esses outros corpos. Então, o que eu quero dizer aqui é a importância de nós enfrentarmos essa situação. Eu não conhecia o Amin, Habermas eu já tinha lido, e também concordo que aí aparenta uma certa contradição quando ele fala nessa questão da universalidade, e, ao mesmo tempo, a importância de pensarmos no capitalismo, não só como um projeto político, mas um discurso de um mecanismo de punição, coerção e, ao mesmo tempo, de dominação, de maneiras muito sutis que trouxe para a exploração desses corpos. E aí, a sutileza que vem permeada com esse capitalismo que dá no racismo geográfico, racial, ideológico, e isso gera uma série de sofrimentos psíquicos que, inclusive, as nossas ciências da saúde brasileira não dá conta de acolher esses sofrimentos psíquicos, porque ainda seguimos o modelo europeu. É nesse sentido que eu fui colaborar, e olha, que privilégio estar aqui, viu? Está sendo um bálsamo e, na verdade, e também uma busca de fôlego num momento muito difícil que nós estamos passando. É um privilégio nosso, Aurélia. Eu estava pensando aqui um pouco das críticas da Andrea para o Foucault, assim, que eu acho que são muito válidas, de fato, esse outro. A Marilena Chauí sempre fala, né, que o outro do francês é o outro que não é o francês, né? Então, sempre é o francês falando do outro, né? Então, é uma coisa interessante, porque, de fato, o Foucault está ali pensando num modelo, em primeiro lugar, né, tentando desconstruir um patamar universalista, né? Então, ele não quer falar do capitalismo de uma maneira direta, porque, enfim, aos moldes marxistas, porque na época significaria se aderir a certos elementos. Ou então, ao mesmo tempo, ele não quer falar do processo, mas ao mesmo tempo ele sabe da importância de falar do capitalismo, né? E aí eu acho que é interessante essa mistura de diálogos ou de termos, né? Falar que o Estado é uma concorrência, né, o modelo administrativo dentro do padrão de decisões políticas, né? Enfim, eu acho que tem uma inteligência estratégica do Foucault para tentar, ao mesmo tempo, falar do capitalismo sem falar do capitalismo, que pode ser interessante. Mas concordo contigo nesse aspecto de onde que se fala do outro, né? Parece que o processo é sempre um processo do arquivo visto, do arquivo determinado, digamos assim, do arquivo que eu fico pensando como seria trazer, e aí eu acho que fica um desafio para os Foucaultianos do Brasil, né? Como trazer o arquivo brasileiro, por exemplo, o arquivo da periferia nos termos disso, né? Como que vai criar esse diálogo e reforçar esse diálogo. O que é estranho, porque o Foucault esteve aqui várias vezes, então, né, ele poderia ter operado em muitos sentidos disso. O que me leva a crer que Andrea, não sei se a Andrea está me ouvindo, que eu acho que essa parte eu queria que ela comentasse mais. O que me leva a crer, Andrea, é a ideia de que o Samir Amin ele tem uma crítica interessante ao modelo, ao Eduardo Said, que foi um autor que a gente leu no último encontro, falando basicamente que ele tem uma espécie de provincialismo ocidental, né?
Eu acho que quando eu ouvi a Andrea falando, eu não sei se é o mesmo que acontece com Foucault, né? Que o Foucault ele consegue fazer uma crítica aos modelos epistêmicos europeus, como no caso o Samir Amin faz uma crítica aos modelos orientalistas, né? Mas ao mesmo tempo deixa de lado, né? E aí está o provincianismo do Foucault, esse outro olhar, digamos assim, mais universal, né? O lugar do outro nessa discussão, porque o Amin ele faz isso, né? Existe um fundamentalismo orientalista também, né? Ele tem uma crítica ao orientalismo, que é um ponto cego que o Eduardo Said não tem. Então a minha dúvida é se, de fato, o Foucault também não cai nessa mesma armadilha de um certo provincianismo ocidental, como o Eduardo Said acaba tendo do ponto de vista do Samir Amin, né? Então, talvez seja esse um problema. Uma estratégia muito interessante do Foucault de tentar fazer a crítica da Europa, né, no coração da Europa mesmo, né, falando desmistificando esse lugar da Europa como um dado, né, mas mostrando assim, na verdade é uma briga de Estado e não é uma e composição de alianças mais do que propriamente, né, um lugar de iluminados tentando construir um espaço público, né? Mas é isso, né? Talvez o Foucault caia no que o Samir Amin chama de provincianismo ocidental, no caso do Eduardo Said, né? Ou seja, a capacidade de extrema crítica, de estabelecer uma crítica extrema aos discursos ocidentalistas, né? Mas na incapacidade de também ver a sombra desses discursos, né? Ver o certo orientalismo, por outro lado, ver um certo o lugar do periférico, né? Que aí, de fato, me parece que a recomposição de um lugar universalista passa a ser um lugar interessante, né? Agora, qual universalismo é esse? É que eu acho que é o dado mais problemático, né? Eu acho que no último encontro vocês devem ter falado bastante da Spivak, né? Mas ela faz uma crítica do Foucault, né, e do Deleuze, e porque tem dois lados, né? No pressuposto, né, de implementar, ampliar os valores da modernidade, né? Você traz no bojo disso todo, né, uma supremacia eurocêntrica, né? Mas isso não quer dizer que você não possa fazer uma crítica das culturas tradicionais, né? Então, eu acho que ela vai nesse sentido, né? Ideologia existe dos dois lados, né? Tanto para reforçar, né? Porque até o próprio subalterno, né? Eu acho que ela define o subalterno como também dominado na sua própria cultura, né? Pela elite local, né? Então, os ingleses, né? Lá libertaram as mulheres indianas, né? Com pretexto de acabar com as práticas lá machistas e tal, né? Mas no fundo o fundo disso era econômico, né? Era ideológico, né? Era um discurso para legitimar uma prática econômica, né? Então, eu acho que ela oferece uma saída interessante para pensar isso, né? Como tem sempre esses dois lados, né? O lado porque senão a gente, né? Acho que é um pouco que o Samir Amin fala do Said, né? Senão a gente acaba também fazendo o reverso, né? O contrário do orientalismo, né? Você essencializa o outro, né? Também, né? E impede de também ver as contradições que são constituintes, né?
todas as sociedades, né? O problema do eurocentrismo é justamente não ver as suas próprias, né, contradições, né, e projetar no outro, né, projetar no diferente essas contradições, né? Um pouco a proposta do Fanon, né, o que o Victor acho que pode até falar melhor, mas de pensar um universalismo, um humanismo radical, né, alguma coisa assim que ele fala, né, que não é que o grande problema pós-colonial é justamente as elites locais, né, e que se apropriam do Estado, que era antes que era colonial, passa a ser de uma pequena elite e o subalterno continua subalterno. Então, é uma forma de escapar tanto desse essencialismo, né, esse culturalismo, eu acho, né, que fala aí e do eurocentrismo pensar sempre esses dois lados da coisa. Novos desafios. Eu acho que é um pouco isso, assim, a gente tem uma dimensão epistêmica que eu acho que é muito interessante. Eu acho que talvez aqui, e já pensando já para se encaminhar para o fim, né, do encontro, aqui a gente está nesse impasse, assim, o que significa de fato consolidar uma perspectiva periférica ou do sul global, que seja, né, levando em consideração esses impasses, né, não essencializar ou não culturalizar o domínio no qual a gente pisa, no qual a gente está, né, mas eu acho que são movimentos que talvez movimentos que tensionem, né, centro e periferia, que eu estou lembrando de autores que são fundamentais, por exemplo, o Roger, o Gabriel, o próprio Roberto Schwartz, né, que tem uma dimensão nesse sentido, enfim. Mas é interessante esse retorno do centro e periferia, né, que parecia uma coisa meio fora de questão, talvez por causa do multiculturalismo, talvez por causa do decolonialismo, que tem apagado um pouco esse registro, mas que me parece um sinal de alerta no encontro de hoje, assim, né? Esse lugar essa dinâmica centro e periferia como algo ainda presente nessas estruturas, né? O que é interessante, né? Porque estou pensando justamente, né, você falou do Schwartz, né? Me veio à cabeça a frase lá dele, né, das esquisitices nacionais com alcance universal, né? Alguma coisa por aí. E é curioso, porque a gente está falando do universalismo europeu que nesse valor mundializado criou necessariamente essa contradição centro-periferia. A periferia que guarda, nessa chave de leitura, guardaria o universalismo, né? Porque daí engloba tanto a leitura, que se quer universal, mas se mostra extremamente específica, e a gente, né, enfim, a periferia tem a condição de uma análise histórica contextualizada, posicionada, né, uma posição muito interessante para falar, olha, a gente é a consequência desse universalismo extremamente específico, né, e está arrumando para lá, né, que é a questão da americanização do mundo, né, a brasilianização do mundo. Ontem mesmo um amigo me mandou um artigo, não tive tempo de ler, mas o título era esse, Brasilianização do mundo. E é um pouco isso, né, esse retorno para o retorno do universalismo às avessas, né, para a Europa, né. Roger, você levantou a mão. Então, só alguns comentários sobre isso que o senhor falou, né, sobre centro-periferia.
o Gabriel também comentou e estava presente na exposição da André, né? Mostrando para a gente através do Amin. Aí, desculpa pela câmera, eu estava caindo toda hora. Não, sem problema. Não ligar mais, tá? Então, sobre isso, é curioso, pensando no Amin, né? Que a André comentou a respeito dele. O Schwartz, né? Ele, de certo modo, a certa altura da obra, ele atina para isso justamente lendo duas obras para mostrar que a escravidão tem tudo a ver com o capitalismo e mostrando que as relações de trabalho, vamos dizer assim, ligadas ao favor, que não é trabalho assalariado, né? Então, sei lá, tinha os proprietários, os escravos e no meio os homens livres, né? Na sociedade escravocrata, que recebe o título, que é o livro que ele vai, vamos dizer assim, imprime uma certa inflexão na obra dele. Outro livro tentando demonstrar como que esse tipo de relação tem tudo a ver, ela repõe isso que é tido como atraso, é uma reposição do moderno. O moderno, ele precisa daquilo que é tido como moderno, precisa desse tido como atraso para se repor. Então é curioso que ele está lendo através dessa chave, né? Centro-periferia e por aí vai. Então uma coisa era sobre isso, outra coisa, talvez eu estou desviando um pouco. Se sim, eu peço desculpas, mas assim, o Foucault, a certa altura do texto, ele não explora. Mas ele também, ele dá a entender como que não é ingênua e não é uma mera coincidência de linguagem a utilização do vocabulário forças por parte da física, do Leibniz, ou seja, a ciência, né, a ciência moderna, que o Boaventura, a gente leu, né, que é o maior, a ciência moderna era o grande pilar, né, junto com o direito e por aí vai, dessa tal modernidade. Então, como que não parece ser uma coisa à toa essa aproximação do vocabulário da dinâmica política e da dinâmica como ciência física, presente lá no Leibniz. Ele não explora, mas eu queria só, sei lá, me chamou um pouco a atenção isso, né? Como que essa epistemologia, ela não é ingênua, de certa maneira, né? Ele, de novo, ele não explora. E, bom, acho que era isso. Sobre o Foucault ainda, eu acho que assim, ele... De certa maneira, me parece que ele está falando desse período que é de fato anterior, né? André citou, né, André? O século XIX, né? Ele está ali tentando ver aquele período que me parece que alguns autores são meio chamados aí, sei lá, para alguns, né, da crítica do valor, lá, o Robert Kurtz. É um cara que está fazendo umas leituras que tenta ver lá o começo, eu sei que parece muito esquisito, mas o começo do capitalismo lá ligado a aparecimento de arma de fogo, a militarização. Então, achei que nesse sentido, como o Silvio comentou, né, sem falar do capitalismo, talvez, de uma certa perspectiva, ele está falando, né, do capitalismo. Desse momento que... Agora, claro, ele está excluindo, de fato, ele não cita a periferia, né, falando de modo genérico, ele não cita, não aparece. Aparece só indiretamente quando ele fala de colonização. Mas é isso, ele está falando esse dispositivo militar, a questão da guerra, eu acho que são elementos assim, mesmo não falando diretamente do capitalismo, são interessantes para pensar aquela pergunta do Amin, né? A pergunta de o capitalismo apareceu na Europa antes de aparecer em outra parte. Por quê, né? Então, eu acho que ele acaba, sei lá, talvez por uma via outra, né? Trabalhando com essas questões, de certa maneira. É só esses 3 comentários, então, sobre o Schwartz, a questão essa relação não ingênua aparentemente para ele, entre forças na epistemologia da ciência física e na ciência política, e, por fim, essa questão do falar do capitalismo sem né, falar do capital. Sem falar seu nome. Só uma coisinha que agora lembrei, que foi mencionado, acho que foi por Matias. Essa linguagem de forças, equilíbrios, na verdade, também foi muito utilizada pela economia. O Marx mesmo? Fluxos, não, anteriores, os fluxos, o famoso tableau de Quesnay, que é o fundamento da economia. É isso, fluxos, equilíbrios, circuitos. O problema que me chama muito a atenção, e que pode ser isso, esse giro que Foucault evita falar do mercado, evita falar disso, não? Sim. Porque o grande referente, digamos, do mecanismo, de um mecanismo automático de equilíbrio entre forças, não? E que não é
e que não é um equilíbrio estático, senão um equilíbrio dinâmico aplicado à sociedade é na economia, é o mercado, é a mão invisível do mercado, não? E Foucault propõe outro mecanismo automático que gera equilíbrios dinâmicos entre forças e que evita que se gere a guerra mundial, o imperialismo total, não? Esse igual seria, digamos, a lei a mão invisível do mercado, toda essa lógica. Mas Foucault dá essa volta para não para evitar, não sei, bom, claro, eu entendo. Não sei por quê. Eu não sei, mas assim, talvez, Andréa, o Nascimento da Biopolítica seja um texto mais interessante nesse caso, em que ele aí sim vai falar de mercado, ou de discurso sobre o mercado, né? Não sei se é o mesmo mercado que o Marx falaria, mas é um discurso assim, como que o mercado passa a ser de fato o operador estratégico desses equilíbrios, né? Talvez seja o momento do curso dele, né? Eu não me lembro agora de todo o curso de Segurança, Território e População, se ali ele já menciona algo do mercado, mas é interessante perceber isso, assim, que talvez seja, o Foucault está trabalhando em grandes módulos, né? Agora é um módulo político. Não, com certeza, é um textinho pequeno para fazer julgamento final. Sim. Acredite que eu não vou não é minha opinião final do Foucault, tá? Não, mas é que eu acho que a questão é interessante, como que o mercado aparece. A questão é importante, sim. A questão é importante. Né? Acho que André... Gente, sim, defesa do mercado, da sociedade. Acho que, se eu não me engano, quando ele vai tratar mais da questão do território, ele também vai falar, né, disso, da questão das riquezas, enfim. E, bem, só para... Eu tenho que, daqui a pouco, voltar aqui para cuidar das coisas. E, enfim, eu queria agradecer primeiro. A gente vai seguir o próximo mês com as leituras, né? O Lélia Gonzalez, deixa eu lembrar aqui. A Lélia Gonzalez vai ter um capítulo, que é um artigo dela. Derek Hook, que é um autor que eu tenho descoberto da psicanálise, da psicologia e da psiquiatria, que trabalha com Fanon, com Foucault, né? Tem muitos textos sobre a questão da África do Sul, né, dos preconceitos na África do Sul, e o Homi Bhabha, que também é outro desses autores fundamentais para entender a teoria decolonial, né? E foi ótimo, então espero que vocês venham. Para mim, eu estou elencando várias questões, assim, espero que para vocês também tenha sido proveitoso. Esse é o nome da obra, Em Defesa da Sociedade. Diga, Vitor. O próximo encontro não vai ser no dia 12? Deixa eu ver aqui. Será que eu viajei? 18, eu acho que é 18. Eu coloquei 18 de junho. Deixa eu só ver 18. Se 18 de junho. É que dia 12 é num sábado, né? Eu tinha achado... Ah, tá. Não sei. No site tá como 18 de junho, gente. 18 de junho. Eu confundi, desculpem. Eu acho que dia 12 é outra data. Vai ser a sua apresentação, né, Vitor? Eu acho que é outras datas. Sim, e se a gente propõe o envio de propostas de corta-circuitos? Eu acho uma boa, a gente pode pensar nisso. Para tentar encaminhar o nosso... eu acho que esse corta-circuito aqui pode ser... Não pode ser envio, ou vayan pensando nesse sentido. Uhum. Ou... Sim, eu acho uma boa, talvez a gente, no e-mail, pelo menos entre nós, o Roger está colecionando os nomes para passar os certificados. A gente pode passar esse e-mail e tal, e enfim, a partir daí, criar esses curtos-circuitos. Vou bolar um e-mail geral para explicar melhor isso e incentivar vocês a brincar disso também. Tá?
Mas é isso, eu acho que a gente consegue, sim, elaborar uma coisinha mais... pré-elaborar as discussões para a gente não ficar tão perdido, assim. Só passar aqui. Tá certo? Tá ótimo. Então é isso, vamos que vamos. Tá bom. Valeu, pessoal. Bom Obrigado aí. final de semana. Boa Obrigado, tarde, gente. Até a pessoal. Bom próxima. final de semana. Falou, gente. Bom final de semana aí. Gente, muito obrigada mais uma vez. Boa Eu tarde. que agradeço, tchau. Vou ler a recomendação, ela saiu. Tá bom. O que era? Era do Em Defesa da Sociedade? Estava gravando. Sim, não, desculpa, Peraí. para.